Olá a todos vocês que nos acompanham pelo RBV, a gente está aqui no interior de Rio das Antas, a gente vem na propriedade aqui do Leucir e também do Wilson, né? O pêssego é um dos alimentos, né, dos frutos bastante consumidos, principalmente nessa época de temporada agora, né, iniciando o verão. Quem está aqui comigo é o Leucir. O pêssego, o fruto está aqui, mas um trabalho já que se estende ao longo do ano para que essa produção aconteça. Isso, é um trabalho que a gente vem de um ciclo, né? A gente fala de uma safra, né? Hoje eu trabalho com nectarina, ameixa e pêssego, 3 variedades, né? Um mais docedo, um médio e tardio, né? Então esse ano foi um ano meio atípico aí, porque a gente até com irrigação sofreu redução de produção nas áreas, né? E esse acompanhamento que a gente tem que ter durante o ciclo aí é importante na tomada de decisão de cada propriedade, né? A questão da mão de obra hoje tem dificultado um pouco o produtor conseguir a mão de obra para colher no momento exato esse pêssego? Ah, sim, a mão de obra é uma questão mais relativa que tem, por causa que acredito que a maioria das propriedades a dificuldade é mão de obra qualificada, para ele chegar e colher o fruto no ponto que está. A dificuldade sempre é maior nessa época, que é bastante propriedade que necessitam de bastante mão de obra. É fundamental que o produtor também tenha esse apoio junto com a equipe da IPAGRE, né? Quem está aqui comigo é o Charles, extensionista da IPAGRE, né? Atendendo os produtores aqui da Rio das Antas. Charles, como que é acompanhar a produção desde o início, chegando o momento principal, que é o momento da colheita, que é o momento que sai o fruto do pé para o consumidor? Nós temos aqui instalado em todos os municípios produtores de frutas, mas aqui em Rio das Antas temos uma chamada URT, que é uma unidade de referência técnica, onde o Leucir aí é o responsável pela unidade aqui. Então nós instalamos aqui consentimento com ele e viemos acompanhando já desde muito tempo. Nossos trabalhos principais são voltados principalmente ao controle de geada, né? Que hoje basicamente quem não tem controle de geada não consegue produzir praticamente na região, visto aí a última geada que teve esse ano, né? O pessoal perdeu muita fruta. E o solo. A questão da proteção do solo, cobertura verde no solo, né? O problema maior é que muitos produtores acham que é só chegar e comprar as mudas e jogar um adubo lá sem fazer análise de solo, por exemplo. Fazendo isso, o produtor já vai ter um bom conhecimento da estrutura do solo dele e vai poder corrigir as partes que realmente de forma correta, porque depois compra muda, às vezes, mas a muda em uma parte foi bem, outra parte não foi bem. Às vezes é o próprio solo que não estava bom, né? Após a produção, né, chegar até o barracão aqui onde é feita a classificação, estamos aqui então com a Janete Reginato, que vai falar para nós um pouquinho como que é feita a classificação aqui, separar as calibragens para posterior então ser guardado na câmara fria. A gente primeiro colhe e armazena na câmara fria. Depois a gente traz aqui, classifica por tamanho, seleciona ela, o podre joga fora, tira o que é comercial, seleciona só a fruta de primeira, depois a gente paletiza e volta de novo para a câmara fria para ser carregada durante a semana ou durante o dia, né? Só que daí, esse ano, é bem pouca produção. Caiu, olha, drasticamente, assim, a gente vai colher bem pouco. Em relação aos outros anos, a produção a perca é bem significativa. O último olhar da fruta boa que vai para a caixa é de vocês, então a fruta tem que estar em boas condições, em perfeitas condições de consumo. Porque o cliente também é exigente e o consumidor é mais exigente ainda, né? Que se ela não vem boa pro barracão, ela não sai boa na caixa. E ainda aqui na propriedade, né, do Leucir Rigo, uma estação meteorológica está sendo instalada. Charles, o que significa essa estação aqui para essa região, né, aqui essa estação? Bem, essa estação faz parte de um projeto inédito de monitoramento dos sistemas de controle de geada. São praticamente 100 produtores que recebem informações, a gente vem acompanhando sobre o momento de acionar e desligar os sistemas de controle. Agora nós estamos evoluindo no processo com a ajuda da pesquisa, né, os pesquisadores do Ciran desenvolveram essa estação com 7 sensores de temperatura, que vai desde a temperatura da relva até 3,60 metros de altura, para que quando for fazer o controle de geadas aqui, ele tenha como se comporta a temperatura nos diversos níveis. Tá? Então isso é importante, porque a gente tem uma noção
de que o que acontece, né, com alguns artigos científicos, mas nunca foi feita pesquisa a nível nacional desse tipo de pesquisa. E a ideia é nossa, daqui 3 ou 4 anos, a gente ter mais informações a respeito de como fazer o monitoramento dessa geada. Por exemplo, momentos de ligar e momentos de desligar. Que muitas vezes o produtor fica na dúvida, ao invés de desligar, ele às vezes toca 2 ou 3 horas a mais, e isso é um custo bastante grande, né? Porque o volume de água é muito grande e o motor é um motor bastante, geralmente é diesel, né? E gasta bastante.